Que Deus te abençoe, eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. Nós estamos aqui para mais um Culto da Família. Em nome de Jesus. Então, esse é o culto da família. Convida aí os seus parentes, seus vizinhos, seus amigos, aqueles que fazem parte da tua família, aqueles que são seus queridos, para que junto possamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Eu espero que você tenha tido uma semana maravilhosa, uma semana poderosa, uma semana abençoada. Amém? Porque nós tivemos, né? Tivemos aí muitas lutas, mas em nome de Jesus, nós estamos aí. Né? Quando nós nascemos, quando nós somos crianças, nossos pais, ele vê um futuro diferente para nós, ele vê um futuro maravilhoso, ele imagina que você e eu vamos dar certo. Então, eles planejam, eles fazem projetos para a nossa vida. Mas nem sempre acontece como foi planejado, verdade? Nem sempre, porque muitas vezes depende muito da nossa decisão. Não podemos esquecer que muitas vezes é você que decide. Não podemos esquecer que muitas vezes depende só de nós. Pastor, mas sabe, eu não tive sorte, querido. Depende só de você. Depende só de você de tomar as decisões corretas. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas. Depende só de você e eu de tomarmos os caminhos corretos. Então, eu posso dizer para você que já passaram algumas situações na minha vida em que eu decidi errado. E agora eu não posso continuar, eu não posso ficar chorando. Se eu tivesse... Pois é, eu não decidi, já foi. Então, existia um projeto para a minha vida que ele foi abortado. Existia um plano que eu tive que readequar ou redirecionar o meu plano. Nós devemos tomar muito cuidado porque depende da voz que nós ouvimos. Não é a voz do conselheiro, você vai lá para o teu professor e pergunta para ele. Não. A voz que nós ouvimos é a voz correta. Se você não sabe, nós temos duas vozes que falam conosco. Uma é a voz do diabo. Ele quer botar você no caminho que ele quer botar você. E outra é a voz de Deus. Ele quer direcionar você para o melhor caminho. Mas muitas vezes a voz do diabo ela é mais atraente do que a voz de Deus. A voz do diabo ela é mais convincente do que a voz de Deus. Vejamos como foi a nossa semana. Essa semana passada, passamos por muitos problemas, por muitas dificuldades, não é? Mas a gente passou. Dificuldades como o trabalho, que o trabalho não está andando, o trabalho não está fluindo, a gente precisava que o trabalho fosse melhor remunerado, né? As finanças que não estão, o dinheiro que não está alcançando pagar todas as dívidas, parece que a dívida sempre é maior do que o dinheiro que você recebe. São dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia. E as preocupações, elas vêm para tirar a nossa paz. Não é que eu tenho que ser irresponsável, não, eu não tenho que ser responsável, mas eu tenho que saber que a minha paz está no Senhor. E, na verdade, as preocupações vieram para tirar a nossa paz, mas busquei de Deus uma palavra para nós hoje. Eu busquei do Senhor uma palavra não para você, mas uma palavra para nós, que a gente precisa. Nós passamos uma semana com bastante dificuldade, né? E Deus, que é tremendo, Deus que é maravilhoso, Deus que está sempre falando conosco, Deus nos chama a atenção. Veja, ele não chama a atenção de você, ele chama a nossa atenção. E Deus pergunta, você sabe quem sou eu? E aí nós podemos responder, não, Senhor, eu conheço. Não. Mas isso é para a gente refletir. Deus pergunta, há quanto tempo você anda comigo? Veja, nós não estamos falando de religião, de igreja,
Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de um relacionamento com Deus. E Deus está perguntando para nós. Se nós sabemos quem Ele é, se nós sabemos quanto tempo a gente anda com Deus, se nós lembramos de quantas experiências nós tivemos com Deus. Será que a gente lembra de todas as experiências? A gente lembra das coisas, é difícil esquecer as coisas ruins, né? As coisas boas passam rápido, mas as coisas ruins ficam. Quando foi que eu não te socorri? Deus está perguntando para você e para mim. Quando foi que eu não te socorri? Quando foi que você estava em apuros e eu não fiz nada? E Deus nos anima a conhecê-lo. Deus nos anima a ter uma relação com Ele. Deus nos anima a caminhar com Ele, a ouvir a sua voz. Deus nos anima a isso. E muitas vezes nós caminhamos com uma igreja, caminhamos com uma denominação, caminhamos com uma religião, mas não caminhamos com Deus. E Ele nos anima a isso. E a palavra que Ele nos dá hoje é bastante simples. Ele nos dá uma palavra hoje de conheça o seu Deus. Ele convida você a conhecê-lo. Ele convida você e eu a termos uma relação, uma intimidade, um relacionamento, não só de necessidade, mas um relacionamento com Deus. Deus quer que tenhamos confiança nele. Deus quer que o conheçamos. Deus quer que saibamos que ele está conosco. Ele quer. Ele quer estar com você e ele quer que você saiba que ele está com você. Ele quer que nós tenhamos experiências com ele. E a gente não esqueça as experiências que nós tivemos com ele. Deus quer que nós reconheçamos o que ele tem feito por nós. E começa aqui. Você acordou hoje. Você está vivo aí, eu estou vivo aqui. Então, graças a Deus, nós estamos aqui. E Deus nos traz essa palavra hoje. Abra sua Bíblia aí no livro de Isaías. Gostaria que você estivesse sempre conferindo com a sua Bíblia, né, os textos que nós colocamos aqui. Abra a sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Aqui nós vemos um povo, o povo de Israel, né, se queixando. E aí você vai dizer assim, pastor, para variar um pouco, né? Para variar um pouco. Assim como você e eu, nos queixamos daquilo que Deus deveria ter feito, e ele fez do modo dele, não do meu modo, tinha que ser feito do meu modo. Nos queixamos de todos os livramentos que foram feitos por Deus na nossa vida, e muitas vezes a gente se queixa porque Deus não fez exatamente como eu queria. Com todos os livramentos que Deus deu para o povo de Israel, ainda eles acham que os caminhos deles, Deus não está com eles. Que os caminhos que eles estão seguindo, Deus não está com eles. Então nós temos que deixar uma coisa bem clara. Nós queremos que Deus esteja no nosso caminho, mas nós não queremos estar no caminho de Deus. Deus ele vai estar com você e comigo se nós estivermos no caminho dele, se nós ouvirmos a voz dele. Agora, se nós estivermos no nosso caminho, no caminho em que o diabo coloca na nossa frente, de verdade, ele não vai estar com a gente. Eles reclamam que a justiça de Deus passa desapercebido. E muitas vezes isso acontece com você e comigo. Quando nós fomos injustiçados, quando a gente foi traído, quando a gente foi roubado, muitas vezes na cara dura, não é?
E nós queremos a justiça. Senhor, faz justiça. Senhor, vai lá. E Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. Vai com a espada e corta ele. É isso que a gente quer. Que bom que nós não somos Deus, né? Porque se nós fôssemos Deus, que bom que não somos. Mas Deus não vai fazer. Sabe por quê? Porque quando no teu coração e no meu coração, o sentimento que tem é de vingança, não é de justiça, é de vingança. Porque a hora que você vê a mão do Senhor pesando sobre a pessoa, sobre aquela situação, você vai falar, tá vendo? Olha aí, quem mandou mexer com o servo do Senhor? E, na verdade, nós impedimos a justiça de Deus. Agora, se você está lembrado, nós fizemos aí um estudo sobre os atributos de Deus, que está aqui no YouTube, que você pode consultar. Se você já viu, reveja. E você vai ver o quê? Que Deus ele é justo. A justiça dele vai acontecer. Você goste ou não, você queira ou não, ela vai acontecer. Só que ela vai acontecer não no teu tempo, no meu tempo, vai acontecer no tempo que Deus quer. Eu sei que você deve ter passado por diversas situações de traição, de mentira, de roubo, de infidelidade, de um monte de coisa. Assim como eu também. Agora, o que vai acontecer? Enquanto estivermos com esse sentimento no meu coração de vingança, não vai rolar, Deus não vai fazer nada. Agora, saiba de uma coisa, Deus ele faz justiça, porque é um atributo dele. Ele é justo, ainda que eu não veja, eu creio pela fé que ele faz justiça. E a gente vê aí o povo reclamando. E isso acontece com a gente também. Pensamos que Deus não está olhando para nós. Ai, quanto que eu fiz por aquela igreja, e aí agora eles me fazem isso. Como se Deus não estivesse olhando para nós. Como se Deus não nos acompanha no nosso caminho. Se nós estamos no caminho de Deus, você tem que ter a certeza que Deus está com você. Agora, se você não está no caminho de Deus, eu posso dizer com certeza que Deus não está com você. Mas não andamos nos caminhos que Deus quer. Nós queremos que Ele ande nos caminhos que nós estamos caminhando, por onde a gente está passando, nós queremos que Deus esteja lá. E muitas vezes a gente fala, não, porque Deus está comigo. Pois é. A palavra de Deus diz que Deus está com quem? Com os seus filhos. E para ser filho de Deus, eu tenho que aceitar Jesus como Senhor na minha vida. E quando eu aceito a Jesus como Senhor na minha vida, eu recebo o Espírito Santo, eu tenho uma nova vida. E se eu continuo igualzinho como eu era, eu não tenho uma nova vida. Mas eu aceitei a Jesus. Pois é, você aceitou a Genésio, você não aceitou Jesus. Porque se você aceita Jesus, você tem uma nova vida. A palavra de Deus nos garante isso. Então tem alguma coisa errada. Não se importa com as dificuldades que estou passando. Muitas vezes eu passo por dificuldades e falo assim, eu acho que Deus não está se preocupando comigo. Não? Ainda que essas dificuldades, muitas vezes que você e eu passamos, são consequências dos nossos erros. São consequências dos caminhos errados que nós trilhamos. São consequências de decisões erradas que você e eu tomamos. E o Senhor continua falando, através do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ou seja, o profeta Isaías aqui, ele é muito claro e ele relembra o povo, assim como você e a mim, que Deus é eterno, que Deus ele é eterno, ele não tem começo, nem meio, nem fim, ele é eterno, ele sempre existiu.
Ai, pastor, mas isso é difícil. É difícil, na minha cabeça, matemática é difícil de entender isso aí, mas sabe como você entende? Pela fé. Pela fé eu tenho que entender isso. Isaías continua dizendo que Deus é o criador de tudo e de todas as coisas. Ou seja, não haveria criação se não fosse Deus, se Deus não existisse. E ele ainda fala, olha, Deus ele não se cansa. Deus ele não tem problema de coluna. Ele não tem problema de trabalhar 18 horas por dia. Ele não tem problema, ele não se cansa. Ele é incansável. E que não podem buscar o profundo do seu entendimento. Muitas vezes você e eu queremos entender Deus. Olha, sabe o que é, pastor? Eu quero entender. Não quero entender. Não quero entender. Você quer viver bem? Não quero entender. Porque são coisas que a gente não vai conseguir entender. O profeta Isaías lembra a nós também que nós não conhecemos Deus. Você e eu não conhecemos a Deus. E que nós não sabemos o valor de Deus. A gente não consegue mensurar o valor de Deus. E que queremos colocar Deus dentro dos nossos conceitos, dentro da nossa caixinha, dentro das nossas limitações, dentro das nossas preocupações. E o profeta Isaías está falando isso ao povo de Israel, um povo que tinha sido liberto do Egito, um povo que vinha caminhando com Deus, um povo que foi escolhido a partir de Abraão, lá no Gênesis. E desde lá, ele já começa a viver milagres. Começando com Abraão lá, não? Queremos botar Deus dentro das nossas limitações, esquecendo que Deus é Deus. Deus é Deus, Deus é eterno, Deus é criador, Deus é grandioso. Deus a gente não pode mensurar, a gente não pode querer dar ordem para Deus, e muitas vezes é isso que acontece com você e comigo. Nós queremos mandar em Deus. Se Ele quer que eu seja filho dele, Ele vai ter que... Não, não é assim que funciona, querido. Não é assim que funciona. E o profeta, quando ele fala isso, a gente volta nos atributos de Deus. A gente volta no poder de Deus. Nos estudos que a gente tem feito aqui. Toda quinta-feira a gente tem um estudo bíblico, onde nós fazemos esse estudo baseado naquilo que diz a palavra do Senhor. Mas o profeta ele não para por aí, ele continua. Lá em Isaías capítulo 40, versículos 29 e 30. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Ou seja, ele fala aqui, olha, sabe o quê? Deus nos fortalece. Você já deve ter passado por uma situação dessa em que você fala assim, sabe o que é? Eu não aguento mais. Você já falou isso? Eu já falei um monte de vezes. Eu não aguento mais. Espera aí, pastor, mas se você falou um monte de vezes que já não aguentava mais e você está aqui, o que aconteceu? Pois é. Deus nos fortalece. Não importa a situação que estejamos passando, não importa a situação que estamos vivendo, não importa o abismo que está na frente, Deus nos fortalece. Se nós temos a Deus como nossa rocha, como nossa fortaleza, Ele vai nos fortalecer. Deus nos dá forças e vigor na hora da dificuldade. Quantas vezes você passou por uma situação que você pensava assim, olha, quando eu chegar essa situação, eu não quero nem ver o que vai acontecer. E a situação chegou e você tratou a situação e passou. E aí você fala assim, uau, como eu sou bom, né? Eu sou bom para chuchu. Eu consegui passar por isso. Não, foi Deus que te fortaleceu. Foi Deus que te deu vigor.
Né? Foi Deus que te deu estratégias diante da dificuldade. Ele quer que estejamos em seu caminho. Deus quer que nós andamos no caminho dele. Algumas decisões nós temos que tomar. Aliás, todas as decisões da nossa vida nós temos que tomar. Inclusive, se Deus vai ser aquele que está acima de todas as coisas na nossa vida. Essa decisão é você e eu que temos que tomar. Ninguém vai tomar por nós. Deus não vai tomar por você. Aceitar Jesus, Deus não vai tomar por você. O Espírito Santo vai dizer para você, olha, você está em pecado, você está mal, você vai para o inferno. E aí você fala, tá bom, eu quero ir para o inferno. Então tá. Ele não vai fazer nada. Por quê? Porque ele já fez. Ele mandou Jesus para que você e eu tivéssemos uma direção, tivéssemos um caminho para trilhar. Deus, ele quer que a gente o conheça. Ele está chamando você e eu para conhecê-lo. Não importa qual seja a sua idade, não importa o tempo que você está na igreja, não importa o tempo que você diz que conhece o Evangelho. Conhecer, você pode conhecer e viver. E viver no caminho do Senhor. Ele deseja dar forças a você e para mim. Ele deseja nos sustentar. Mas Deus nos traz uma promessa hoje. Uma promessa para a tua vida e para a minha vida. Uma promessa para aqueles que são filhos. Está lá em Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Os que esperam no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor. Deus está dizendo, sabe o quê? Eu estou contigo. Eu estou com você. Ai, pastor, mas tem dia que parece noite. Pois é, mas Deus está com você, filho. Deus está com você. Deus está dizendo que ele continua com você e ele não para. Ele não vai parar. Não ouça a voz do diabo dizendo, não vai dar certo. Você não tem mais jeito. Você é um caso perdido. O diabo falando na tua vida, não existe saída para você. Você é um fracassado. Isso é o que o diabo está falando na nossa orelha, no nosso ouvido e está tentando tirar você e eu do caminho do Senhor. Mas Deus deseja renovar as nossas forças. É isso que Ele quer. Renovar as nossas forças. Ele deseja que nós possamos voar mais alto, como águias. Como águias. Deus deseja nos dar ânimo para não nos cansarmos. Pastor, quer dizer que eu vou... Não, querido, você não vai desistir. Você não vai desistir, Deus vai te animar. Deus deseja que caminhemos com Ele, confiemos nele. Mas para isso, Ele deseja que você e eu tenhamos uma mudança de atitude, uma mudança na nossa forma de viver, uma transformação na nossa vida. Ele deseja, sabe o quê? Que você e eu tenhamos uma nova vida. E ele nos dá uma promessa. Mais uma. Pastor, essa promessa é minha, é para mim, né? Pois é para você, mas você tem que estar apto, você tem que estar habilitado a receber essa promessa. Eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu desafio, eu não sei qual é o teu problema hoje. Não sei quando ou quanto você conhece de Deus. Eu não sei quanto. Mas eu quero orar com você. Eu gostaria que você colocasse as suas mãos assim, em posição de receber. Porque nós vamos orar. E o Senhor vai falar conosco. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Porque sabemos que o Senhor é conosco.
Sabemos que o Senhor é Deus poderoso, Deus criador, Deus infinito. Sabemos que o Senhor é Deus. Ah, Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes a gente tem ouvido a voz do inferno e tem deixado de ouvir a tua voz. Eu te peço agora, Senhor, visita cada um que nos escuta, cada um que nos vê. Visita cada um, Senhor, que estão com as suas mãos postas, Senhor, para receber da tua graça, receber do teu amor. Receber, Senhor, da tua força, receber, Senhor, das tuas estratégias. Ah, Senhor, receber a renovação do Espírito Santo sobre a vida deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, visita cada um agora. Não importa onde esteja, Senhor, se está no leito do hospital, se está num presídio, não importa onde esteja, Senhor, visita agora com fogo do teu Espírito, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ser transformados por esse fogo, que nós possamos ter uma nova vida através de Cristo Jesus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, levanta, Senhor, o cansado, levanta, Senhor, o abatido, Pai. Levanta aquele, Senhor, que necessita, Senhor, necessita da tua ajuda agora, Pai. Senhor, em nome de Jesus, faz a tua vontade nas nossas vidas. Eu sei, Pai, que o Senhor é Deus poderoso, que o Senhor vai fazer milagres, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembra que a ordem do Senhor é: seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Em nome de Jesus, querido, que você e eu possamos ter essa certeza que Deus é com você e que Deus é comigo. Que você e eu possamos ter esta fé. Ah, pastor, mas eu não tenho toda essa fé. Então, se você não tem toda essa fé, peça a Deus. Peça a Deus que Ele vai te dar de graça, o dom da fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado por você estar com a gente aqui até essa hora. Te convidamos aí para estar comentando ou fazendo perguntas a respeito dessa palavra que nós trouxemos. Se você tem alguma dúvida, você pode entrar lá na rádio, lá no site da rádio, radioviniarde.com. Lá tem o e-mail da rádio, lá tem o WhatsApp da rádio. A gente pode estar falando com você, pode estar respondendo a você dentro da palavra. Ser forte e corajoso, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana poderosa, uma semana cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. E nos vemos na quinta-feira. Quinta-feira tem estudo bíblico e eu te convido a estar com a gente aqui, ok? Às 8 horas da noite, horário do Brasil, horário de Brasília, né? E a gente vai estar aqui trazendo sempre um estudo dentro da palavra do Senhor. Fica na paz, que Deus te abençoe.